Bom, eu estou há algum tempo aqui na FATEC de Americana, mas o semestre passado eu peguei efetivamente a disciplina de pesquisa de tendências. Essa disciplina, como diz o nome, né, ela tem o intuito, então, de fazer pesquisa de tendências. Essa disciplina eu considero, não porque é minha, mas eu considero uma das disciplinas fundamentais do curso de design de moda, porque independente da área que o profissional dessa área vá trabalhar, é imprescindível que ele saiba o que é tendência no momento, né? Então, esse tipo de trabalho, ele é bastante importante. Aqui no Brasil, a gente, de modo geral, segue a tendência internacional. Mas aqui nós temos também as semanas de moda, a gente também produz moda brasileira, né? É, então, os alunos vão aprender a olhar todos esses desfiles para poder identificar o que é tendência para aquela estação, que geralmente, como a gente costuma dizer, a cada 6 meses, então primavera, verão, depois outono e inverno. A gente tem as coleções intermediárias mais ou menos a cada 3 meses, mas, assim, a grosso modo, primavera, verão, outono e inverno. E os alunos têm que aprender como olhar esses desfiles, perceber as diferenças de uma tendência para outra e como é que eles administram esses conteúdos tão dinâmicos que a moda traz para a gente. Dentro dessa disciplina, depois que eles aprendem a fazer esse olhar e identificar o que é tendência, né, a gente começa a construir um catálogo. A princípio ele era feito como exercício de sala, mas agora a gente está tendo a oportunidade de ampliar esse trabalho, podendo gerar divulgação externa. Então a gente fez uma força-tarefa entre todos os alunos da turma naquele semestre, para identificar quais seriam então as tendências. No caso aqui, a gente está mostrando pela primeira vez o catálogo feito de primavera-verão, que está entrando nas lojas agora já em setembro, mas esse é um projeto piloto, né, que a gente está fazendo um teste. E eles já fizeram também o de inverno, que a gente em breve vai fazer um lançamento. Alunos buscaram quais eram os desfiles que precisavam ser olhados e visitados. São muitos os desfiles que ocorrem em torno do mundo, né? Então a gente dá ênfase para as semanas de moda mais importantes, que é de Paris e Milão, Londres, alguma coisa. é, de alta costura. Depois de alguns meses saem os desfiles de prêt-à-porter, também dessa mesma região. E agora, atualmente, o São Paulo Fashion Week também tem o seu calendário na mesma época do prêt-à-porter europeu. Então, a gente olha esses três montantes de desfile para poder identificar as tendências. Depois disso, de visitado então os desfiles e entendido quais são as principais tendências, de modo geral, a gente divide três categorias, a gente chama de três conceitos, para ofertar para o público opções, porque não é porque tem uma coisa em tendência, em alta, que a gente precisa usar aquilo. Então, a gente sempre oferta opções. É que nem quando a gente vai numa loja, vai pegar uma roupa numa arara, de roupa, ela vai ter três opções, pelo menos, de cor daquela roupa, sempre para poder a gente ter uma diversidade de escolha, a gente ter possibilidades de escolha. Então, os alunos montaram três conceitos, que a gente chama, então, tecnicamente, dentro da área da moda, um conceito básico, um fashion e um vanguarda, e, de modo geral, não voltado para um público específico. E aí eles reuniram as imagens que melhor identificavam essa tendência, colocaram isso, fizeram uma analogia junto com imagens que ajudam a colaborar em a compreensão das temáticas que então vão dar base para esses conceitos, e formou-se um catálogo. Esse trabalho, essa turma que está fazendo então esse projeto a princípio piloto, mas que aqui na faculdade a gente está buscando o apoio institucional para que ele se torne um material efetivo da FATEC americana, né, do curso de design de moda. E eu tenho basicamente três objetivos com a divulgação desse trabalho. Um é a divulgação do próprio curso e da FATEC americana.
Então, como um curso de design de moda que consegue gerar profissionais qualificados. Nesse mesmo sentido, o segundo objetivo é capacitar os alunos para o mercado de trabalho, então, alunos que saibam fazer um bom trabalho com caráter bastante profissional, então, isso é importante para o currículo deles buscarem futuros trabalhos, né? E por fim também fazer de certa forma um serviço social, porque esses catálogos de tendência que são produzidos por grandes empresas de buscas de tendências, enfim, esses catálogos costumam custar muito caro. Então, nem sempre, principalmente as confecções menores, as empresas menores vão ter acesso e ficam muitas vezes dependentes de publicações aleatórias nas redes sociais, enfim. Então, a gente fazendo um catálogo profissional e colocando ele como um produto institucional, a ideia também é a gente ter essa divulgação gratuita de fácil acesso de qualquer empresa poder ver esse trabalho, buscar profissionais, entender quais são as tendências de uma forma acessível. Bom, a gente começou todo mundo reunindo as imagens, né, para poder fazer uma analogia dessas imagens com os desfiles que estavam acontecendo naquele momento, né? Foram desfiles dos Fashion Weeks, foi desfile tanto de fora quanto do próprio Brasil, e a gente fez a junção dessas imagens para poder trazer analogias, e com essas analogias dessas imagens que a gente juntou, a gente pôde estar identificando tendências através delas e também fazendo essas alusões. Ele juntou essas imagens, fez essas alusões e trouxe para poder identificar as tendências através disso. A gente se foi separado em conceitos e um deles foi dos anos 90, sendo o conceito mais básico, e a gente referenciou mais as músicas e algumas coisas da época. A gente desenvolveu 3 conceitos, né? E um deles foi o tempo. E o tempo a gente buscou referências como armaduras, magia, fadas, né? E ao contrário dos anos 90, né? O tempo, ele tem as cores mais terrosas, cores mais frias. Tem a ver com a questão dos relógios, o metálico do relógio apareceu bastante nessa coleção, então a gente tratou de encaixar essa coleção nesse contexto de tempo, justamente por conta dessas referências espalhadas nos desfiles. Bom, o catálogo ele foi dividido em 3 categorias, sendo a terceira a vanguarda. Nós classificamos como a vanguarda a Belle Époque. A Belle Époque ela é marcada por tons pastéis, tecidos fluidos, tecidos transparentes, rendas, bordados. E nós vimos que as últimas tendências carregariam bastante desse fluxo de ideias. Então, nós começamos a separar as imagens que pertenceriam a essa época, que se classificariam melhor, e assim a gente montou nosso catálogo. A gente fez uma relação do passado com o futuro. A gente relacionou as inovações da Belle Époque junto com as inovações do cotidiano. Então a gente relacionou as inovações dos trens com o IA, essas coisas que estão acontecendo na atualidade junto com as inovações que aconteceram no passado. Bom, terminando aqui, né, o catálogo de verão, nós já estamos com o catálogo de inverno pronto para ser encaminhado, então nós gostaríamos de agradecer pela atenção e pedir que vocês nos acompanhem e nos esperem, que vamos voltar. Obrigada!